para você que nos acompanha aqui pelas redes de comunicação do LEPET. Eu me chamo Thiago Rodrigues, sou acadêmico de Pedagogia da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente eu curso o 7º período, sou um homem preto de 1,65 m de altura, cabelo preto, uso óculos de grau e estou vestindo uma blusa polo preta, uma calça caqui, um tênis preto e alguns acessórios, como 2 pulseiras, um anel e uma corrente de prata. E hoje eu serei o seu host, como dizem, né, nessa entrevista. Nos perdoem pelos barulhos de trânsito, esses barulhos assim corriqueiros do cotidiano. Aqui a gente está no LEPET, próximo a ENCH, aqui em alguns dos anexos, né, da Escola Normal Superior. E a gente está numa interligação de várias avenidas, então assim, nos perdoe. E vou estar apresentando esse podcast esse que é o novo ecossistema comunicacional do LEPET, realizado pelo Programa Assistência Docente por meio do LACRE, o Laboratório de Criação, Imagem e Ação. Tem como intencionalidade ampliar os conhecimentos pedagógicos e acadêmicos dos universitários das licenciaturas da Universidade do Estado do Amazonas sobre pautas importantes para o desenvolvimento profissional dos futuros professores, tendo a escola como um ponto de partida e de chegada de suas reflexões. Neste episódio, eu estou aqui com 2 convidadas assim incríveis e marcantes. E eu queria dizer que eu estou muito assim honrado por esse momento e feliz com a presença de vocês, porque eu vou estar aprendendo sobre matemática assim, que é importante a gente dar uma visibilidade por conta não só da atual perspectiva do programa, né, do LEPET, mas sim porque vocês vão estar falando de vivências particulares de vocês e não vão ser pessoas que vão estar falando por vocês, né? Vocês vão estar falando no lugar de fala de vocês, isso é muito importante. E vocês vão falar sobre essas vivências, essas perspectivas de vocês, tudo envolvendo o LEPET, isso é muito interessante. Convidadas essas que são a Anabelle, que é acadêmica do curso de Pedagogia na UEA, tem 21 anos, atualmente cursa o 8º período e é AD do PAD desde 2022 e também atua como ilustradora. Também temos aqui a Hanaíse, que é formada em Publicidade e Propaganda pelo Instituto Federal do Amazonas, o IFAM. Possui habilitação em locução para rádio pela Fundação Rede Amazônica e ainda possui formação em letras, língua portuguesa, pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, com especialização em neuropsicopedagogia clínica institucional, voltada para a educação inclusiva. Atuou na LEPET de 2019 a 2023. E eu gostaria que vocês também se apresentassem, fizessem a autodescrição de vocês. Podem ficar à vontade nesse bate-papo. Sintam-se em casa, né, que aqui é a nossa casa. Eu sou a Anabelle, eu sou uma mulher branca, de 1,63 de altura, e cabelo loiro. Eu estou usando uma saia, uma blusa da Uniscola, que é a blusa do próprio projeto do LEPET, e uma pulseira. E um óculos de grau também. Só queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer também esse espaço que o LEPET dá para a gente falar sobre nossas vivências. Eu sou Hanaíse Costa, sou uma mulher branca de cabelos castanhos. Eu uso óculos cor vinho, de armação levemente quadrada. Eu estou vestindo calça jeans, uma jaqueta também jeans e tênis. Eu sou cadeirante. Também gostaria de dizer que é um prazer receber o convite e estar aqui, né, trazendo um pouquinho dessa vivência, como você falou, porque o LEPET, para mim, sempre foi um local de muito aprendizado. Então, como você bem trouxe na sua fala, eu estou aqui já há um tempinho, né, desde 2019, e poder retornar, né, é sempre um presente para mim. Sejam muito bem-vindas, né? Vamos iniciar nossa conversa aqui. Teremos algumas perguntas para desenvolver, isso vai ser interessante. E a primeira delas eu gostaria de saber de vocês, de cada uma de vocês, como é que vocês souberam do LEPET, né? De que forma foi essa
esse descobrimento desse projeto, desse programa, e eu gostaria de ouvir mais sobre isso, acerca disso. Bom, eu entrei na UEA em 2019 e já no segundo semestre, em conversa com uma das minhas veteranas, ela falou a respeito do LEPET, que ela já fazia parte, né, aqui do laboratório. E, na época, eu estava passando por muitas dificuldades, né, inclusive para me manter na faculdade. E aí ela falou para mim, não, eu conheço um lugar que vai te apoiar, né? Eu vou conversar com as professoras e, além do trabalho que se desenvolve lá dentro, né, tem também a questão das bolsas. E, nesse momento, né, foi assim que ela me trouxe para uma conversa com a professora Iglê e passei a fazer parte do LEPET a partir daí. É engraçado que é bem parecida a nossa história, na verdade, porque eu estava já no meu terceiro ano de faculdade, não, meu segundo ano de faculdade, e uma menina da minha sala, uma colega muito querida minha, que hoje em dia é minha tutora, por causa do LEPET, que a gente descobriu que a gente tinha como ela ser minha tutora, por aconselhamento das professoras aqui do LEPET, ela que me falou desse lugar, porque na verdade eu também estava num momento muito de dificuldade, querendo muito um estágio, porque eu queria muito experiência na área e queria também ter mais esse contato com a sala de aula, etc. E também estava precisando pela questão de se manter e tal. E aí eu tentei vários estágios em outras instituições, assim, e nenhum deles eu fui acolhida neles, muito por conta da minha deficiência. Então, a minha amiga viu o que eu estava passando, tudo que estava acontecendo, e falou, olha, tem um lugar que eu tenho certeza que tu é perfeita para estar ali e que eles vão te acolher de uma maneira que tu vai se sentir bem naquele estado ali. E aí, ela me indicou para cá pro LEPET e eu tive uma conversa com a própria professora Quitéria, e ela foi um amor, e agora... E como é que vocês foram recepcionadas nesse primeiro contato? E a partir do momento que vocês ingressaram no LEPET, como é que vocês foram recepcionadas? Então, eu achei incrível, acho que foi o ambiente que eu mais me senti acolhida, assim, porque, como eu falei, eu estava passando por uma fase de muitas frustrações nesse quesito profissional mesmo e acadêmico também, por conta de não ser aceita nos estágios que eu almejava e que eu era, sim, qualificada para estar ali, mas por uma questão de capacitismo eu não pude ocupar esses lugares e entrar no LEPET e ter todo esse reconhecimento, toda essa aceitação que eu tive foi uma coisa muito importante para mim. Eu lembro que até na primeira conversa com a professora Quitéria, ela me falou coisas incríveis, eu fiquei emocionada. Eu saí daqui, liguei para minha mãe chorando, falando que eu consegui, que eu fui aceita e que o estágio era meu e a vaga era minha e eu estava muito feliz. Então foi uma experiência de acolhida muito grande para mim, até de adaptação e de acolhida, que foi muito bom. No meu caso, né, eu acho até interessante que a colega fala sobre a tutoria, né? Para mim, não houve, né? Eu não consegui a tutoria na universidade, estava passando por dificuldades também, inclusive em relação a isso, porque existe uma lei, né, uma regra que diz que o tutor precisa ser da sua sala de aula, e na minha sala de aula, né, por conta dos espasmos, que são movimentos involuntários, como vocês podem ver, né, na minha mão esquerda, por exemplo, esqueci de mencionar, mas eu sou uma pessoa com paralisia cerebral, né? Eu tenho paralisia cerebral, nasci de 6 meses e, por isso, hoje sou cadeirante. E, por existir essa regra de que o tutor precisa ser da sua sala, e nenhum dos meus colegas, por medo, né, de lidar com a cadeira de rodas, quis aceitar a tutoria, eu passei por muita dificuldade, né, ali no meu processo de início da faculdade. Então, eu entrei para o LEPET já no segundo semestre e aqui eu encontrei o acolhimento
que eu não encontrei dentro da minha própria sala de aula enquanto universidade, né? Porque aqui não existia tutoria, mas no LEPET eu encontrei a tão sonhada acessibilidade atitudinal, não é? Que me trouxe inúmeros benefícios. Ela falou sobre a professora Quitéria, que é uma das nossas coordenadoras, e em conversa também com a professora Quitéria, eu jamais me esqueci de uma das frases que ela trouxe para mim. Ela falou assim: eu não entendo nada de inclusão, eu sou leiga, mas, na minha humilde opinião, a inclusão ela se faz com amor. Eu falei: professora, a senhora entendeu tudo, sabe? Aquilo me tocou de maneira muito forte, tanto que eu me formei e eu não esqueci essas palavras, porque eu acho que é o fundamento para muitas coisas dentro da questão acessibilidade e inclusão, né? Porque eu posso ter toda a acessibilidade arquitetônica possível, mas se eu não tiver a acessibilidade atitudinal, 90% do meu progresso está perdido, né? Então, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa uns dos outros. Então, no LEPET, eu encontrei esse ambiente de acolhimento, né? E, como eu disse, da primordial acessibilidade atitudinal. É muito importante essa fala de vocês, né? Ela traz um impacto que é necessário, né? A gente entender e compreender, e também para criar um pouco desse ambiente inclusivo, né? Porque é importante a gente falar sobre a inclusão, sobre a educação inclusiva, porque ela impacta justamente na rotina, no nosso cotidiano, do LEPET que estamos vivenciando. E falando sobre essa rotina, eu gostaria que vocês falassem sobre a rotina que vocês têm. A Ranaíse tinha antigamente, agora está tendo também com as formações, né? E a Anabelle está tendo aí com essa nova pegada do programa. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa rotina de vocês, desenvolvessem um pouco em cima disso, para a gente saber mais como é que vocês encaram essa rotina. Quando eu comecei no LEPET, lá atrás, eu comecei como brinquedista, né? Aqui na brinquedoteca, fazia alguns trabalhos junto com a Elianai, e aqui comecei a perceber, né, diferentes possibilidades. A professora Eglê, juntamente com a professora Quitéria, a professora Ângela, começaram a trazer um espaço para que eu pudesse desenvolver todas as formações acadêmicas que eu já tinha, mas que lá fora eu não tinha oportunidade de praticar, né, de trazer à tona. Então, comecei a fazer alguns trabalhos além da brinquedoteca com audiodescrição, juntamente com o Luiz, lá também na TV LEPET. Fiz um pouquinho, participei de alguns trabalhos da Semana da Criança, também lá atrás. A gente escreveu, né, algumas peças de teatro, trazendo a temática de acessibilidade e inclusão, né? A gente idealizou um daqueles fantoches que está ali atrás, o Pedrinho Cadeirante, não é? Foi também lá desse tempo. E hoje eu realizo dentro do LEPET com muita honra, né, e com muito carinho, algumas formações para os meus colegas também na área de acessibilidade e inclusão. E esse foi um processo bastante interessante para mim, né, porque muitas pessoas lá fora, antes de qualquer coisa, chega a cadeira de rodas. Não chega a professora Ranaíse, né? Não chega a publicitária, não chega a neuropsicopedagoga, chega a cadeirante. E muitas vezes nem mesmo o indivíduo, Ranaíse, pura e simplesmente, sem rótulos, chega à cadeira de rodas. E essa é uma das questões que, se a gente não se trabalhar psicologicamente, né, traz bastante percalço, digamos assim. E
poder trabalhar, né, poder trazer o meu olhar enquanto pessoa com deficiência, trazer as minhas vivências para os colegas do LEPET, foi uma experiência extremamente enriquecedora, né? E eu digo assim que eu não vim somente trazer os ensinamentos, não. Né? Dentro do LEPET existe uma eterna troca. Estamos todo instante aprendendo uns com os outros. Então, aprendi muito com os meus colegas sobre respeito, sobre dignidade, né? Aprendi muito com eles também e também pude passar para eles um pouquinho das minhas vivências. Então, assim como eles aprenderam comigo, eu também aprendi com eles, né? E estou a todo momento aprendendo, né? Acredito que ninguém está completo, ninguém está formado, a gente está sempre em construção. Então, sou um ser humano, uma professora em construção. Então, estou sempre aprendendo, né? E o LEPET, ele traz essa troca assim de uma maneira muito leve, muito gentil, né? Não existe quem está certo e quem está errado dentro do LEPET. Eu digo que aqui é um pequeno paraíso. Então, as formações, elas me trouxeram a possibilidade de me enxergar enquanto profissional, sim, que lá fora, né, a gente não encontra de maneira tão fácil, são muitas barreiras. Apesar de existir a lei das cotas, vão sempre procurar o menos deficiente, né? A pessoa que tem a menor das dificuldades. Então, eu vou estar sempre concorrendo com alguém que é andante, né? Como a colega também vai estar sempre concorrendo com alguém sem deficiência. E o LEPET não. Ele permite que nós estejamos aqui para mostrar o nosso trabalho tal qual somos nós, sem rótulos, sem julgamentos, sem preconceitos, né? Sem essa ideia de que nós somos incapazes ou inferiores de alguma forma, apenas por nos locomovermos de maneira diferente, né? Por enxergar de uma maneira diferenciada, como é o caso da colega. Então, o LEPET, ele é esse espaço de pluralidade para mim, né? Foi essa a experiência que as formações trouxeram, de poder me enxergar enquanto ser humano capaz, como qualquer outro, e enquanto profissional também, né? Que foram as portas que se abriram para mim, aquelas que lá fora estão quase sempre fechadas. Vou falar sobre a minha experiência aqui no LEPET atualmente e também nos anos passados, porque eu tô aqui desde 2022, né? Então é interessante falar sobre isso. E eu também queria concordar muito com a fala da colega, porque não sei se eu falei aqui no podcast, né? Mas eu sou uma pessoa com baixa visão. Eu tenho glaucoma congênito, eu só enxergo com um dos olhos e é só 20% da visão. Então, tenho uma mobilidade limitada e eu tenho uma visão bem limitada também. E o meu dia a dia no LEPET é todo o cronograma que os outros ADs também seguem, que é segunda-feira a gente tem a reunião, a gente tem o contato, né? E nos outros dias a gente tem a escalação para as escolas e na sexta-feira o AVA. E aí a minha rotina, eu vou para as escolas igual todos os outros ADs também. E eu acho isso muito importante pelo fato, porque como ela falou que a colega colocou pra gente, né? Que a gente é muito visto pela nossa deficiência e muito calma, desculpa, gente. A gente é muito visto pela nossa deficiência e muito julgado por ela e muito resumido a ela. E aí acaba que a gente é colocado como meio que café com leite, né, em todas as atividades que a gente se propõe a participar, quando nós somos incluídos, né? Mas a graça do LEPET é o contrário, é que aqui não tem café com leite, você vai participar, isso vai ser acolhedor e inclusivo para você participar também. E isso é incrível, uma coisa que a gente observa no dia a dia. Eu vou para as escolas, eu faço
tudo o que os outros ADs fazem, e óbvio que com adaptação e com o carinho do Lepete para comigo. Eu sempre percebi que em todos os lugares que, quando as pessoas sabem, eu tenho uma deficiência que ela não é tão perceptível, então, geralmente eu posso passar batido, e muitas vezes eu preferia passar batido para justamente não haver essa estigmatização, esse preconceito, essa caixinha que botam as pessoas com deficiência. E muitas vezes eu me prejudicava muito na minha vida em sociedade por conta de não querer sofrer isso. E aí eu tentava fazer tudo sozinha, tudo do pior jeito possível, do jeito mais difícil possível, justamente para não cair nisso. Só que aí eu percebi que, até aqui no Lepete também me fez perceber que eu sou uma pessoa deficiente, e pessoas deficientes têm as suas limitações, e nenhuma dessas limitações transforma ela em menos competente do que as pessoas sem deficiência. E o Lepete me ajudou muito a ver isso, porque sempre houve um cuidado, sempre houve uma ajuda, sempre houve uma conversa de: se você consegue, isso aqui tá bom para você, isso aqui é interessante para você, como a gente pode fazer para você ir? Então sempre houve esse diálogo comigo, e por isso eu me senti muito acolhida nesse espaço aqui do Lepete, que ao mesmo tempo me coloca junto com os demais e me inclui da maneira correta, também me acolhe e se modifica para me encaixar melhor. Porque há o entendimento de que a pessoa com deficiência tem que se adequar aos lugares em que ela está, e isso não é real, isso não é verdade. E o Lepete sabe disso, ele sabe que eu não tenho que me adequar a nenhum lugar, e sim os lugares que tem que ser acessível para mim. Então eu acho isso incrível aqui dentro do Lepete. A minha experiência até agora é essa, e é muito gratificante, assim. E é interessante a gente ressaltar esse ponto, né, estrutural, onde a estrutura precisa se adequar a vocês e não vocês se adequar à estrutura, né? E isso é muito pensado dentro do programa. E para fechar, eu gostaria de perguntar de vocês como é que vocês acham que o PAD pode colaborar para essa inclusão? Como é que ele poderia se tornar mais inclusivo? Eu acho que o PAD pode melhorar em várias coisas, mas que ele já é um lugar que é muito inclusivo e que propaga bastante essa inclusão também. O caminho que eu ia indicar já é o caminho que a gente já está seguindo, né? Que é haver mais essas conscientizações, essas formações para a gente como professor, para vocês, pessoas sem deficiência também, para ter essa noção de como funciona, e com pessoas que são deficientes. Isso é muito importante. É muito comum a gente ouvir pessoas sem deficiência falando e dando formações de como lidar com pessoas com deficiência, como é que a educação inclusiva funciona, e raramente a gente vê pessoas com esse lugar de fala falando sobre isso. E aí o Lepete abrindo esse espaço que ele já está abrindo para a gente falar, nós, pessoas com deficiência, temos nosso lugar de fala, é um caminho muito bom a se seguir, porque mostra que não é uma bagunça, que não é qualquer um que pode falar sobre, que as vivências e a visão de mundo das pessoas com deficiência importam sim, e fazem diferença sim na formação dos docentes. Então, eu acho que isso é um ótimo caminho para seguir, que é chamar a gente, né, nós, pessoas com deficiência, para falar sobre o tema, para conscientizar, e também sempre ter esse diálogo com a gente, sabe? Isso aqui tá bom para você? Isso aqui faz sentido para você? Haver esse contato que, às vezes, a gente não tem, por causa da correria, por causa, sabe, do dia a dia, mas é sempre bom ter olha, a gente vai fazer essa atividade aqui. Você acha que isso aqui é inclusivo? Você acha que isso aqui faz sentido para você, pessoa com deficiência? Olha, tem essa formação aqui sobre pessoa com deficiência. Aí você vai lá e consulta o quê? As pessoas com deficiência. Será que isso aqui está certo? Esse dado aqui faz sentido? Então, eu acho que isso é um caminho muito bom de você seguir, não só no Lepete, mas em qualquer projeto que esteja querendo ser mais acessível. Concordo plenamente com as palavras da colega, tá? Ela foi, assim, perfeita em suas palavras, porque existe muito ainda essa questão, né? O lema "nada sobre nós, sem nós", muitas vezes ele não é seguido.
Então, assim, o LEPET, ele já traz, né, o PAD em si, ele já traz essa possibilidade de dar voz às pessoas com deficiência. E o que eu acho importante também é trazer um pouquinho dessa imersão, né? Eu não posso trazer as experiências da colega, né, que tem baixa visão, mas eu posso trazer uma pequena experiência para os professores que estão presentes, para os colegas, né, de dentro do PAD, para que eles se sintam momentaneamente nesse lugar, né, como foi uma das formações que eu trouxe aqui. Eu fiz com que alguns colegas utilizassem a cadeira de rodas nos arredores da UEA. Por quê? Porque a minha fala ela é importante, mas eu acredito que a vivência ela traz sentido ao que diz a teoria, não é? Então, o PAD ele já tem as sementes desse trabalho, né, dentro das suas realizações. Então, acredito sim que estamos no caminho certo. Porque eu gostaria de estar aqui encerrando, agradecendo a nossa audiência, agradecendo a vocês, né, por terem proporcionado a presença de vocês, né, a fala, as vivências, tudo isso assim, contribui para que as pessoas sem deficiência possam ter um olhar de mais acuidade, né, um olhar de mais cuidado para com vocês, para com as especificidades, né, as particularidades, porque assim, particularidade todo mundo tem, né, não tem para onde a gente correr, mas essas particularidades inerentes às condições de vocês precisam ser olhadas com mais cuidado, querendo ou não, né, e é importante a gente dar essa oportunidade para vocês falarem sobre isso, né, porque nada melhor do que a gente proporcionar pessoas que tenham um lugar de fala para falar sobre, né, e é interessante também. E eu gostaria que vocês encerrassem a fala de vocês, assim, brevemente, para a gente já ir se despedindo, né, e podem ficar à vontade. Eu queria novamente, né, agradecer esse espaço que a LEPET está dando pra gente. Queria agradecer esse espaço que o LEPET está dando pra gente se expressar e também para ser ouvidos, né? Nós sermos ouvidos. E queria também finalizar dizendo que isso é muito importante, que esse projeto, essa nova fase do LEPET é muito importante e é inspiradora e é bonita, porque é a fase que a gente mais consegue transmitir esse conhecimento que é passado para a gente e mais consegue aprender também sobre inclusão, sobre educação inclusiva. Então, eu queria parabenizar o LEPET por essa nova fase dele e pelos projetos que estão surgindo agora, que estão dando ouvidos à nossa vivência, às nossas opiniões e nossas falas. Eu novamente agradeço a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu pude vivenciar dentro do LEPET e simplesmente trazer a importância, né, de se olhar para a pessoa com deficiência, primeiramente como pessoa, não é? E essa é uma das funções do LEPET. E, assim, a acessibilidade e a inclusão em si, a gente sabe que, enquanto sociedade, os passos ainda estão lentos, não é? Que essa aí é uma luta ainda a ser galgada, mas que o processo já se iniciou e os trabalhos realizados dentro do LEPET fazem parte disso. Gratidão. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir a vocês da audiência que possam estar seguindo o LEPET para acompanhar o nosso trabalho e seguir no Instagram, @LEPETUEA, seguir no Facebook e no YouTube, na TV LEPET, né? No Facebook é LEPET UEA também, no YouTube é TV LEPET, para vocês estarem por dentro, né, do nosso universo, do nosso trabalho. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima.